Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para conversar com vocês nessa aula de EBD. Quero começar agradecendo o convite do pastor Kibalo, o convite do Lucas. É uma honra para mim estar nesse lugar, poder dar uma aula, né, para os jovens do Maia, especialmente nesse contexto em que todos nós estamos em isolamento social, num momento tão difícil. Então, é uma honra para mim estar nesse lugar. Tenho muito amor e carinho, como vocês já sabem, pela igreja, pelos jovens do Maia, o lugar onde eu cresci, onde eu fiz os meus melhores amigos, onde eu conheci minha esposa, onde casei. Então, é uma alegria poder estar nesse lugar. Então, o Lucas me deu um tema para falar com vocês, que é o tema a sexualidade e o casamento. Eu tenho acompanhado algumas aulas e tenho visto que vocês têm estudado temas muito interessantes, né, sobre, dentre esses temas, a sexualidade em suas diferentes dimensões. E eu fiquei com a responsabilidade grande de poder falar da sexualidade dentro do casamento. A base bíblica para essa aula é Gênesis capítulo 2, versículo 24. O autor da aula do texto é o pastor Wallace Giuliani, né? Na revista que vocês têm para acompanhar a aula. Então, eu vou tentar acompanhar um pouquinho da revista, mas vou trazer algumas reflexões complementares também. O texto é Gênesis 2, 24, mas eu acrescentei o versículo 25, vocês vão entender o porquê no decorrer da aula. Tá? Eu queria começar falando um pouquinho sobre as duas diferentes visões que existem em relação ao casamento, a sexualidade e o amor, que é uma das coisas que a gente vai tratar aqui. Basicamente, a gente tem duas visões, né? A visão da cultura e a visão do cristianismo. Eu estou dividindo isso de forma muito simplória, né? Mas só para poder mostrar as duas perspectivas que, para nós cristãos, são muito latentes, né? Estou chamando de cultura tudo aquilo que é produzido pelo homem, exclusivamente pelo homem, e estou chamando de cristianismo o conjunto de valores, de princípios que vão compor a fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O cristianismo como religião, ele não foi fundado por Jesus, como vocês já sabem, mas foi fundado depois pelos homens que vieram depois de Jesus, com base nos princípios que Jesus deixou, né? Então, estou tomando esses dois pontos de partida como pontos de partida que vão, como duas visões que vão oferecer para nós compreensões diferentes em relação ao casamento e ao sexo, à sexualidade. Então, eu queria começar mostrando para vocês uma música bem conhecida da nossa cultura, da cantora Rita Lee, chama Amor e Sexo. A gente vai ouvir um pouquinho e eu vou comentando alguns trechos da letra, né? A gente já pode ver pelo título que ela vai discutir, vai falar do amor e sexo, né? Durante toda a música, ela vai fazendo um contraponto entre o amor e o sexo, colocando os dois entre polos completamente opostos, né? E sempre apresentando o amor como algo mais tranquilo, mais singelo, e o sexo como algo muito animalesco, sempre muito intenso, né? Eu queria só parar para pensar com vocês esse início, né? Então ela fala que o amor é um livro, sexo é esporte. Quando a gente está lendo livro, geralmente a gente está tranquilo, está quieto, mais solitário, introspectivo, né, na relação com aquele objeto, adquirindo um certo conhecimento. O esporte é algo que demanda um certo movimento, demanda suor, demanda agitação, né? Ela diz que o sexo é uma escolha, então quem faz sexo faz porque escolhe fazer, e amor é uma questão de sorte, ou seja, se é sorte, nem todo mundo tem a possibilidade de amar e ser amado, né? Depois ela fala de amor como pensamento, como uma teoria, do amor como novela, como algo que você assiste dentro de casa, e o sexo como cinema, como algo bem escancarado. Depois sexo como imaginação, fantasia, e aí ela traz uma dicotomia bem presente nos estudos da literatura, né?
Então ela estabelece uma distinção entre o amor e o sexo a partir daquilo que a gente chama de, lá nos estudos da literatura, entre prosa e poesia. Prosa como algo mais cotidiano, mais corriqueiro, coisas que a gente não dá tanta importância, e a poesia que é o lugar de manifestação da linguagem com grande sofisticação, cheia de artifícios, cheia de estratégias. O poeta utiliza diferentes estratégias para poder manifestar o que ele está sentindo na poesia. Então percebam que a autora da canção apresenta de forma muito contundente, né, o amor e o sexo como coisas distintas. Então essa é uma perspectiva cultural muito presente na nossa sociedade ocidental sobre o que significa o amor e o sexo. Entretanto, na perspectiva bíblica, a gente vai entender o sexo de uma outra maneira, né? E para poder entender o sexo de uma outra maneira, é preciso compreender primeiro o que significa o casamento, que é o lugar por excelência onde a Bíblia indica que o sexo deve acontecer. Então, Deus criou o sexo para o casamento. Então, para poder entender esse lugar que o sexo tem no casamento, para entender a compreensão bíblica de sexo para o casamento, a gente precisa compreender o que é o casamento. E o casamento, na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica, é apresentado como uma aliança, né? Então, o autor traz o texto de Gênesis 2, versículo 24, e eu, né, acrescentei o versículo 25, como eu havia dito, para poder pensar, né, que é a definição básica de casamento que a gente tem na Bíblia. E aí diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu grifei algumas palavras-chave aqui para a gente poder pensar essa definição. Então, o verbo deixar aqui presente na primeira frase, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, ele tem algumas conotações específicas. Tem uma conotação física, que é o de sair da casa do seu pai e de sua mãe, né, para poder viver uma vida com a mulher, com a sua mulher, viver uma outra vida, uma vida diferente da que ele vivia com o pai e com a mãe. E tem uma conotação afetiva, emocional, né? Ele deixará o pai e a mãe e também deixará de se submeter emocionalmente, afetivamente, deixará de ter aquela relação de dependência que ele tinha com os seus pais e passará a ter uma outra relação. Então, o deixar aqui é um deixar que tem algumas conotações. É o deixar físico, é o deixar emocional, é o deixar financeiro. É muito importante que o homem e a mulher criem sua independência financeira, construam sua independência financeira, para que não dependam mais dos seus pais, então eles deixam. Então é isso que significa deixar, é sair, não mais participar daquele sistema de funcionamento. Ao deixar a casa do seu pai e da sua mãe, o homem se unirá à sua mulher, ou seja, passará a viver juntos, e eles se tornarão uma só carne. E é aí que entra a relação sexual. A relação sexual é o ato que faz com que o homem e uma mulher se tornem um. É o momento em que eles se unem e se tornam uma só carne. Isso vai aparecer depois lá nos evangelhos, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E aí no versículo 25 é interessante notar que o autor de Gênesis fala assim, que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O viver nu e não sentir vergonha, aqui na perspectiva bíblica, não tem a ver apenas com o físico, né? De estar nu diante do seu cônjuge e não sentir vergonha da sua nudez. Mas no casamento isso ganha uma outra dimensão. Aqui a gente está falando também de nudez de alma, né? O casamento é o lugar em que o homem e a mulher se despem por inteiro um ao outro, rasgam seus corações, expõem suas histórias, suas memórias, seus traumas, suas dores, e tem um no outro a parceria para poder caminhar junto na superação de questões das suas próprias histórias. Então, a nudez de que fala a Bíblia e não sentir vergonha não tem a ver apenas com a nudez física, mas a nudez de alma. Isso é muito importante no casamento, né? Então, encontrar no seu cônjuge um lugar de confissão, um lugar de conversa, um lugar de parceria, um lugar de exposição.
um lugar de abertura do seu coração, de confissão de pecados, de cura na acepção do livro de Tiago e de transformação, né? Tem uma missionária que eu gosto muito, ela chama Andréa Vargas, ela trabalha muito com o tema da sexualidade, inclusive da sexualidade no casamento, e ela fala algo muito interessante. Ela diz que o casamento foi construído por Deus para nos santificar, né? Que é o lugar onde Deus ele lapida o nosso caráter no cotidiano, é onde você precisa abrir mão, se entregar, né? Isso também tem a ver com a nudez de alma, né? Então, quando a gente se expõe ao outro, quando a gente expõe o nosso coração ao outro, nós também estamos dispondo da possibilidade de receber o cuidado que vem do nosso cônjuge. Bom, eu trouxe aqui um texto muito interessante do C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto muito. Ele, nesse livro aqui, Os Quatro Amores, ele fala assim: talvez existam aqueles que primeiro sentiram mero apetite sexual por uma mulher, e só depois passaram para a fase do apaixonar-se por ela. Duvido, porém, que isso seja muito comum. Muito frequentemente, o que vem primeiro é uma agradável preocupação com a amada, uma preocupação geral, não específica, com ela em sua totalidade. O homem nesse estado realmente não tem tempo livre para pensar em sexo. Ele está ocupado demais pensando numa pessoa. O fato de ela ser uma mulher é muito menos importante do que o fato de ela ser ela mesma. Ele está cheio de desejo, mas o desejo não pode ser satisfeito de forma sexual. Se você perguntar o que ele quer, a resposta verdadeira muitas vezes seria continuar a pensar nela. Ele contempla o amor. Para o C.S. Lewis, o amor vem antes do sexo. Ele vai fazer essa discussão nesse livro porque ele apresenta o Eros como um dos tipos de amor presentes no ser humano, né? E o Eros é o amor que vem acompanhado do sexo. Ele até fala num trecho do livro que o Eros é o amor que transforma a sexualidade do homem. É o momento em que o homem passa, que o ser humano passa a ter aquilo que é de mais instintivo nele, né, que é o sexo, passa a ser transformado por esse amor chamado Eros. O Eros engloba a sexualidade, né? Mas ele não se detém a sexualidade. E aí ele vai fazer essa distinção, mostrando para o leitor a importância de compreender o amor, o Eros, de entender o Eros não apenas como uma manifestação do sexo, mas o Eros como um amor que engloba o sexo como uma de suas manifestações. A afirmação do C.S. Lewis é muito interessante e a gente pode se perguntar a partir do que ele fala, né? O amor é o combustível para o sexo ou o sexo é a manifestação do amor? E para responder essa pergunta, eu trouxe um texto bem interessante aqui, do livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que o autor fala assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É muito interessante como ele apresenta o matrimônio como um lugar de honra e como o leito deve ser um leito sem mácula, sem pecado. Isso significa que o ato sexual no casamento também é um ato de santidade, ele deve ser um ato de santidade. Por quê? Porque o ato sexual no casamento também ele corresponde a um movimento de purificação do casal. Então, por meio do ato sexual, o homem purifica a mulher e por meio do ato sexual, a mulher purifica o homem. É uma relação em que um se entrega ao outro e ambos são purificados. Porque o sexo ele é um movimento de adoração a Deus dentro do casamento. Deus criou o sexo, né? Então, é muito comum a gente ouvir algumas perspectivas mais mundanas, digamos assim, que dizem que os cristãos eles veem o sexo como pecado. A grande verdade é que nós vemos o sexo como pecado quando ele é realizado fora do casamento. Quando ele é realizado dentro do casamento, a gente vê ele como uma bênção. A gente vê ele como um movimento de entrega, como manifestação do amor, como um meio de manifestar, de expressar a gratidão e o amor entre os cônjuges, né? Os cônjuges manifestando o amor um pelo outro. O sexo, ele tem, obviamente, o seu caráter prazeroso, o seu caráter biológico, o seu caráter
de prazer, né? E isso faz parte do ato sexual. Entretanto, diferente da perspectiva que a gente viu um pouquinho lá na música da Rita Lee, em que o sexo nos parece que ali é narrado de uma perspectiva bem solitária, como se alguém buscasse um prazer excessivo para se autossatisfazer, independente da relação, independente do sentimento. O sexo no casamento, ele tem a ver com a busca pelo prazer do outro. O sexo no casamento, ele não é apenas a busca por uma satisfação individual. O sexo no matrimônio, ele envolve essa entrega e essa preocupação com o outro na relação sexual. E é isso que é muito belo, porque a relação sexual criada por Deus é uma relação de entrega, uma relação de respeito, uma relação de consideração do outro durante essa manifestação de amor chamada sexo. É um movimento de entrega, de cuidado, de purificação, e é um ato espiritual. É um momento em que o homem e a mulher dizem um para o outro, reafirmam a aliança que eles fizeram diante de Deus e diante dos homens. É um momento em que eles celebram a união que foi estabelecida pelo deixar pai e mãe, tanto ele quanto ela, e se uniram numa só carne. Então, quando o homem e uma mulher dentro do casamento estão numa relação sexual, eles estão celebrando aquela união, aquele movimento de tornar-se um diante de Deus. Então veja que bela essa perspectiva, né? O sexo no casamento é algo puro, é algo santo, e por isso que o autor de Hebreus, ele afirma que lugar de honra, digno de honra entre todos, seja o casamento, bem como esse leito sem mácula, esse leito sem pecado, esse leito sem imoralidade, esse leito sem busca de alternativas outras para poder se satisfazer, senão o próprio cônjuge, né? Então, o cônjuge deve ser a única fonte de prazer sexual do outro cônjuge, né? Então, esse movimento de entrega, esse movimento de completude que o ato sexual dá, ele só acontece dentro do matrimônio, né? Debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção dos nossos irmãos, estabelecidos então pela aquela cerimônia festiva de casamento. Bom, diante dessa concepção tão interessante, né, de casamento como uma união entre duas pessoas, a gente precisa compreender como Jesus viu o casamento. E Jesus, ele vê o casamento da perspectiva bíblica, e aí ele retoma em determinado momento, quando alguns fariseus confrontam Jesus, pondo-lhe à prova esse texto de Gênesis que a gente leu, né? Então, esse confronto está registrado lá em Mateus 19, nos versículos de 3 a 6, quando diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por algum motivo? Qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne, fazendo a citação de Gênesis. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto que Deus uniu, ninguém os separa. Então para Jesus o casamento era algo instituído por Deus, né? E ele confirma aquilo que Moisés registra no livro de Gênesis. E aí, esse tema, né, ao confrontar Jesus sobre o casamento, eles acabam perguntando, o grande confronto, na verdade, é sobre a partir do divórcio. E aí, na época de Jesus, o autor da revista apresenta, havia duas escolas judaicas, rabínicas, que compreendiam o divórcio. A primeira delas era a Hillel, que afirmava que o homem podia se divorciar da esposa por qualquer motivo, e a segunda era Shammai, que defendia que só a infidelidade deveria ser um motivo permissível para o homem se divorciar da esposa. Os fariseus tentam embaraçar Jesus, sobre esse tema, mas Jesus ele é muito certeiro a dizer que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, né? Por que Jesus fala isso? E aí o autor do texto aqui da revista vai trazer uma coisa bem interessante. Ele diz que ele cita o Richard Foster,
que diz que a fala de Jesus correspondia à agressividade e ao comportamento imoral dos homens da época. Porque os homens podiam se separar das mulheres por qualquer motivo. E ao se separar das mulheres, eles abandonavam a sua esposa e a tornavam uma mulher como se fosse uma prostituta, sem nenhum valor naquela sociedade. Então a orientação de Jesus era para os homens, né? Então ele diz assim, que naqueles dias o homem podia trocar de mulher livrando-se da sua esposa por qualquer razão. E quando isso acontecia, a mulher ficava exposta, sendo considerada propriedade de segunda mão, como se fosse prostituta. Jesus condenou essa prática, por isso ele falou do segundo casamento como um adultério também, porque naquele contexto, como o homem trocava de mulher constantemente, ao deixar a sua primeira mulher para se casar com outra, ele estava cometendo adultério, né? Então, na perspectiva do cristianismo, esse novo casamento, né, nesse contexto bíblico que a gente está vendo, era um problema. Por quê? Porque exceto, a não ser que o homem, a não ser que houvesse o divórcio por imoralidade sexual, os dois continuavam casados, justamente porque o casamento é uma aliança entre duas pessoas, uma aliança irrevogável, uma aliança de carne, uma aliança de espírito, né? E aí, aos viúvos é permitido casar na perspectiva bíblica, porque não há mais nenhum vínculo físico, porque o cônjuge não está mais vivo, mas aquele que é divorciado, nessa perspectiva, era considerado como adúltero, né? E aí a gente vê uma orientação bem interessante do apóstolo Paulo para os maridos, né? Ele diz assim: ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Uau, que responsabilidade, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Mas o que isso significa? O que significa amar a mulher assim como Cristo amou a igreja? Bom, a gente vai encontrar uma definição, a definição mais completa de amor, na minha opinião, a gente vai encontrar na Bíblia. No livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, e só o amor ficará. Então veja que essa definição de amor, ela é uma definição, está falando de Jesus, né? Então a gente poderia substituir aqui o termo amor facilmente por Jesus, né? Jesus é paciente, Jesus é bondoso, não inveja, não se vangloria, e esse é o desafio do casamento, né? É o desafio da gente tentar substituir o substantivo amor nesse texto pelo nosso nome. Será que eu posso dizer o Vinícius é paciente, o Vinícius é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha? Vocês têm que perguntar para a Janaína se esse sou eu ou não. Mas eu tenho certeza que eu estou muito longe dessa definição de amor, porque eu sou tão pecador e tão miserável, necessitado da graça de Deus, que para poder viver essa definição, só mesmo diante da graça e da misericórdia de Deus. Mas esse é o desafio do casamento, né? E o casamento, ele é tratado na Bíblia, a sacralidade do casamento na nossa fé é importante, porque o casamento é uma grande metáfora daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. Cristo, a Bíblia faz uma referência o tempo todo, né, do grande casamento, das bodas do Cordeiro, né, de Cristo encontrando a sua igreja no grande casamento. A gente vai encontrar isso lá em Efésios, no mesmo versículo que Paulo dá orientação aos maridos, quando ele fala assim: amem como Cristo amou a igreja, entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres com seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. E aí, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, a gente encontra a seguinte afirmação: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou.
Então, o casamento é esse lugar, essa metáfora, digamos assim, em que a gente vai compreender, que revela a vinda de Jesus, né? Que revela a união de Cristo com a sua igreja. Então, o sexo no casamento, ele tem uma conotação muito diferente do que o mundo nos ensina, do que a nossa cultura ocidental nos ensina. Diante disso, a gente pode concluir que o sexo foi feito para o casamento, e o casamento tem o sexo como uma das manifestações do amor e da entrega um ao outro. O sexo matrimonial, né, o sexo realizado no casamento, ele é espiritual e tem um caráter santo, purificador, de adoração. O divórcio, ele não é bem visto por Deus, porque o que Deus estabeleceu como união entre um homem e uma mulher essa aliança inseparável, essa aliança irrevogável. Aos viúvos é permitido casar justamente pelo cônjuge não estar mais vivo, né? Não tem nenhuma relação entre as partes. E para você que não casou e que sonha em casar, pense muito bem em escolher o seu cônjuge, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. Você vai escolher a pessoa que você vai dividir a sua vida. Você vai escolher a pessoa que você vai dividir o seu coração, que você vai entregar o seu coração. Isso para os homens e para as mulheres, para os homens solteiros e para as mulheres solteiras. Então, é por isso que a gente deve se guardar, por isso que nós devemos guardar o nosso coração para aquele e para aquela que Deus guardou para a gente. Porque Deus, ele tem uma história para a gente, né? Então, e o casamento é um lugar especial para a concretização da história de Deus na nossa vida. Então, você que está esperando, está orando ao Senhor, tem o desejo de casar, apresente os seus desejos a Deus sobre como você gostaria como você gostaria que fosse, né, que seja seu cônjuge, né? Escreva isso, né? Coloque num caderno, descreva como você gostaria, fala para Deus e registra isso, né? E Deus com certeza contemplará os desejos do seu coração. Para fechar, eu devo dizer que o casamento é um lugar de bênção, é um lugar de aprendizagem, é um lugar de cura, de transformação, é um lugar de santificação mesmo. E o sexo é uma das mais belas maneiras da gente expressar o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso sentimento, a nossa afeição pelo nosso cônjuge. Então, eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida e tenha contribuído com você. Foi um prazer estar aqui, compartilhar essa aula com você, falar desse tema tão desafiador, né? E agradeço ao Lucas e ao pastor Kibala mais uma vez pela oportunidade. Deus abençoe você. Tchau, tchau.